nosso convidado de hoje é Ronaldo Fragoso. Ele é da empresa Deloitte, que é uma das maiores empresas do mundo na área de consultoria e auditoria. É um prazer tê-lo conosco. Muito prazer e muito obrigado pelo convite, Sr. Joseph. É uma satisfação estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Por favor, especificamente, que divisão da Deloitte e o tema que nós vamos falar hoje, que é os 100 dias do Covid. Estou correto? Isso, Sr. Joseph. Na verdade, então, realmente eu sou sócio da Deloitte na área que a gente chama de gestão de riscos e, mais especificamente, responsável pelas respostas à Covid-19. Esse processo ele se deu a partir da decretação da pandemia, em 11 de março. A gente organizou um grupo de sócios com especializações e competências distintas para definir um plano ou um guia que as empresas pudessem seguir em relação a essa crise. Vamos lembrar também, é importante lembrar também que nós temos operações no mundo inteiro, então a gente já tinha vivenciado em alguma extensão essa questão da crise, por exemplo, na Ásia, mais especificamente na China, em alguns países da Europa, e também agora nos Estados Unidos e aqui no Brasil. A gente juntou essas experiências para colocar num guia de um plano de 100 dias. Ronaldo, isso foi uma oportunidade para o Brasil poder olhar para os outros países que já passaram por isso para trazer esse modelo para o Brasil? Na verdade, a ideia era trazer, sim, esse conceito de experiência, né, o que já tinha acontecido e por quê. Então, juntar essas áreas que tinham sido, em maior ou menor grau, uma dificuldade para as empresas a lidarem com a crise dessa dimensão. A gente não imaginou que elas fossem chegar aqui tão rápido, né? Vale lembrar que essa crise é uma crise sem precedentes, porque a gente não teve na história nada comparável ao que a gente está vivendo agora, né? Então, mesmo alguns casos a gente está comparando com a gripe espanhola de 100 anos atrás ou a grande recessão dos anos 30, são todos eles aí muito antigos e difíceis de comparar, e até porque agora a dimensão é outra e de outra forma. Mas ainda assim, se a gente olhar para os últimos 10, 20 anos, a crise financeira de 2008 ou a crise de segurança nos atentados do 11 de setembro demonstram o porquê é importante você se preparar para a crise. Acho que esse é o efeito que a gente aprendeu e tentou trazer nesse guia ou nessa forma de organizar algumas dessas áreas, certo? O planejamento para uma crise, ainda que ela seja muito difícil de ser feita, muito difícil de prever, ela é super importante. Então, esse é o propósito do plano de 100 dias. Bom, na verdade, quando se fala em micro e pequena indústria, que é o caso em pauta que nós estamos falando, você tem problemas que, na verdade, não dá para planejar muito, porque as empresas já vinham sem caixa, vinham de 4 anos de um processo de perda de faturamento, perda de receita, aprofundamento da crise, enfim. O que o seu plano de 100 dias contempla dentro desse cenário especificamente para micro e pequena? Claro que ela abrange média, grande, multinacional, etc. Mas acho que esse ponto é importante. Esse ponto é importante, porque, na verdade, esse guia que a gente criou, que a gente chamou de plano de 100 dias, ele é dividido em 6 etapas. Então, a primeira etapa que a gente chama de como é que as empresas têm que criar um modelo de gestão da crise, ou a governança da crise, como a gente chama, né? Então, como é que ela deve se organizar para responder isso? Você minimamente, logicamente, as empresas maiores, ou as médias ou grandes empresas, ela tem uma estrutura maior para fazer essa organização, mas as pequenas também têm que fazer. A diferença é que ela pode ter uma quantidade de recursos, uma quantidade de pessoas que permite ela fazer isso de uma maneira mais organizada, mas todas elas têm que ter um mínimo de organização para responder à questão da crise. Então, a primeira etapa que a gente chama é da governança e da organização da crise em si. A segunda questão é a questão das pessoas. A gestão das pessoas é importantíssima, principalmente numa crise de saúde, certo? Então, acho que esse é o efeito do que a crise de saúde trouxe também para a questão de pessoas. A terceira etapa desse plano é a questão de impactos financeiros. O que financeiramente isso vai acontecer para a empresa? Como é que ela olha isso? E aí, de novo, logicamente que a empresa é grande, né? A gente vai sempre fazer essa comparação entre as micro e pequenas das médias e grandes, vamos chamar assim, né?
Na média e grande, ela tem uma musculatura, ela tem um fôlego para ultrapassar a crise maior, mas ela vai sofrer também do mesmo jeito. Então, independente do tamanho, olhar para a questão financeira e olhar para a questão da uma projeção mínima financeira, por exemplo, para a questão de fluxo de caixa, é fundamental. A quarta questão, ou a quarta etapa do plano, é a questão da cadeia de suprimentos e operações. Mesmo uma microempresa ou uma pequena empresa, ela tem uma questão de logística de abastecimento, ela tem a questão dos fornecedores, ela tem como é que ela entrega essa mercadoria, onde é que ela recebe, como é que ela lida com isso, como é que ela trata com o fornecedor. Então, isso é também super importante para as micro e pequenas empresas. E tem uma quinta, e até eu vou já juntar a quinta na sexta etapa, que é a questão de clientes e fornecedores, a questão de clientes e a questão de receita, né? Então, tipo, numa ponta eu tenho os fornecedores, mas na outra ponta eu tenho meus clientes. Eu tenho que saber como é que eu, nessa situação de uma eventual parada que eu tive que fazer por conta da crise, como é que eu consigo atender parcialmente ou não, se eu consigo atender, se eu tenho algum outro produto, se eu tenho uma forma de atendimento diferenciado, quais são meus principais clientes, como é que eu vou criar algum atendimento, pelo menos parcial, durante essa fase. E isso atrelado também à questão de tecnologia. Então, as 6 etapas, só para a gente lembrar, é a governança da crise, a questão de pessoas, questão de impactos financeiros, cadeia de suprimentos e operações, clientes e receitas e a parte de tecnologia e meios digitais. São essas 6 áreas prioritárias para uma crise. Bom, na verdade, quando vocês projetaram os primeiros 100 dias, isso é alguma sinalização, alguma tendência de que essa pandemia deve durar 100 dias, ou é apenas uma experiência em outros países, ou é uma sinalização de expertise em relação a outras empresas em outros lugares do mundo? É uma ótima pergunta, Sérgio. Se a gente tivesse essa bola de cristal para dizer quando é que tempo ia demorar a crise, a gente realmente teria... Todo mundo, na verdade, quer saber essa questão, né? Assim, qual é o maior fator de incerteza dessa crise? É o tempo. Por que a gente estabeleceu o plano de 100 dias? Porque a gente sabia, até pelas experiências internacionais, que isso não se resolvia do dia para a noite. A gente teria um período mínimo de resposta à crise necessária. Historicamente, quando você tem uma crise grande, a gente se baseou nas outras crises também, né? Como eu comentei, crise financeira, crise de segurança, crises históricas. Você tem uma questão super importante, que é você planejar o fluxo financeiro durante a crise, porque a gente sabe que a crise vai passar, mas ela tem uma dimensão que é o impacto que essa crise vai trazer para muitas empresas, especialmente para as micro e pequenas. A questão financeira é uma questão fundamental, porque pode ser que ela não tenha fôlego para ultrapassar o período da crise, ou ela precisa achar uma forma de ultrapassar o período da crise para depois, na fase de recuperação ou sustentação, ela conseguir retomar uma parte ou a totalidade ou uma condição parcial à retomada da operação. Então, esses 100 dias que vão encerrar, só para dar uma dimensão, né, do dia 11 de março até o dia 19 de junho, completo 100 dias. É uma fase super importante para as empresas se planejarem e tentarem ultrapassar esse período da melhor forma possível. Lembrando que a crise vai passar, certo? Sem dúvida, a crise vai e ela vai deixar um desemprego extremamente elevado, vai deixar uma perda de poder aquisitivo forte, ela vai deixar uma perda de arrecadação tributária por parte do governo, vai deixar empresas mais fragilizadas, ou seja, todos irão perder em função da pandemia sobre aspecto econômico, sobre aspecto social, sobre aspecto empresarial. Agora, a grande verdade é qual é a projeção, se é que vocês têm, de quantas empresas devem ficar no meio do caminho que não vão conseguir retomar suas atividades. Existe algum estudo, algum número dentro desse planejamento de 100 dias? Nós não temos esse número ainda, nós temos uma pesquisa que será divulgada essa semana em relação à perspectiva e o impacto para essas empresas e qual é o nível de preparo para elas em relação à crise e até o tempo de retomada das operações. O que a gente sabe é que uma parcela das empresas, de fato, não vai sobreviver, como normalmente acontece em outras crises, mas, por outro lado, a gente vai ter uma parcela de novas empresas surgindo. Então, como eu comentei, se nós olharmos a experiência que já aconteceu lá fora, tanto na Ásia, na China e até mesmo na Europa, você já vê o surgimento de outras empresas, por exemplo, na questão do comércio eletrônico, na questão de movimentação de mercadorias
para evitar o contato entre as pessoas. Então, vão surgir outras micro e pequenas empresas, com certeza, e até eventualmente que vão se tornar médias no futuro ou grandes, decorrentes dessa crise. Qual é o tamanho e a compensação disso? A gente não sabe ainda. Mas como toda crise, ela não só vai passar, mas ela vai ter esse efeito. Em alguns negócios vão sumir e outros negócios vão surgir a partir da crise. A pergunta que não quer calar é assim: não é mais barato manter a empresa viva, por exemplo, como se faz na Flórida, e o governo está dando $10 mil na caixa de todas as empresas só para ela se manter viva e não fechar, do que a política de deixar fechar e tentar montar novas empresas, que nunca será na velocidade para manter atividade, emprego e reposição de empresas. Qual seria a sua análise? De fato, o que nós temos visto é um esforço grande do governo, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro, o governo investindo aí bilhões, em alguns casos trilhões, para tentar diminuir o impacto na economia. Acho que nenhum governo gostaria de ver as empresas quebrando, você tem um problema de desemprego em massa, isso é muito ruim economicamente, socialmente, todos esses aspectos, de fato, geram muitos impactos negativos. Difícil você, muitas vezes, tornar estas ações e chegar a isso, principalmente nas micro e pequenas empresas, já que as grandes, como a gente comentou, elas têm uma estrutura mais robusta, elas têm acesso a crédito de maneira mais fácil, elas conseguem fazer isso. Então, a tentativa dos governos em criar linhas e os próprios bancos se juntarem a tentar facilitar esse processo de acesso é uma forma de minimizar o impacto que a gente sabe que vai ter, mas é na tentativa de, pelo menos, ultrapassar a fase mais aguda da crise, que, infelizmente, a gente ainda está nela, né? Quer dizer, mesmo nessa questão do plano de 100 dias, e na questão do que seria essa fase de resposta, esse fator de incerteza do tempo ainda é muito grande. Então, a gente espera que retorne o quanto antes, mas, de fato, a gente ainda está numa fase aguda. E esse efeito pode perdurar ainda por um tempo grande e esse efeito, muitas vezes, pode acarretar um problema mais grave para várias dessas empresas que não têm fôlego para ultrapassar o momento da crise nessa necessidade. Na verdade, essa análise é absolutamente correta, mas aqui no Brasil, na ponta das empresas, na conta dos empresários, as medidas anunciadas ainda não têm chego. Quem sabe, no futuro próximo, possa se atingir, mas até agora, 86% das empresas não tiveram nenhum acesso a nenhuma linha de crédito. E nós estamos falando, no Brasil, só economia formal, sem contar o microempreendedor individual, de 7 milhões de empresas. Mas a nossa última pergunta: você está otimista em relação às medidas tomadas no Brasil e você acredita na passagem menos dolorida no Brasil do que em outros países ou não? Eu diria que, logicamente, o Brasil está tomando as medidas, não necessariamente da mesma forma que estão acontecendo lá fora, mas todos os países a gente tem visto uma dificuldade em conseguir organizar essa situação entre governo, empresa, sociedade, ou seja, é uma situação complexa para a gente tentar simplificar isso. Pode ser que a gente sofra um pouco mais porque o Brasil não tinha a mesma estrutura, por exemplo, dos países europeus, dos países chineses, ou até mesmo comparado com os Estados Unidos. A gente vai sofrer em várias áreas, não tenha dúvida nenhuma. Mas eu espero que, como em crises anteriores, a gente volte mais forte na questão das empresas, nas questões sociais, etc. Ronaldo Fragoso, nós queremos agradecer a você e a sua organização, a Deloitte, por essa entrevista, esperando que os dados possam sempre continuar contribuindo para o desenvolvimento empresarial, social e do país como um todo, e que todos possam ter um horizonte e passarmos por essa pandemia em condições melhores do que as atuais. A você que esteve conosco, nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá!